Pegou o Espírito do que? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. As bênçãos da obediência vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017. Amém? E a partir de 2017. Sente-se, por favor. Sente-se, por favor, e abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas 3, versículo 29. Gálatas 3. Se sois de Cristo, diga comigo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você sabe que uma criança ela tem direitos, porém ela não toma posse. Uma criança, se nós pegarmos aqui uma criança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ela tem direitos, porém ela não tem a posse. Ela tem direito à herança, porém, em função da imaturidade, da falta de discernimento, ela não pode possuir, ela não pode tomar posse. Como nós vamos falar no decorrer de toda essa mensagem, que nós somos herdeiros de uma promessa incrível, herdeiro de um testamento incrível, herdeiro de bênçãos extraordinárias, gloriosas, mas muitas vezes, em função da imaturidade, da falta de discernimento, da falta de maturidade, espiritualmente falando, é a mesma coisa de você pegar uma criança, né? Quando a gente pega uma criança, você coloca ela no seu colo no carro, você deixa ela segurar no volante e vai tocando o carro, ele fica todo felizinho achando que ele está dirigindo, não é? Sim ou não? Ele fica todo felizinho achando que ele está dirigindo o carro. Mas quando na verdade ele não está dirigindo, ele está sentado ali. E geralmente, se ele estiver no seu colo, você está até com a mão ali, ó. Você está com as mãos, você está conduzindo, e ele não está dirigindo nada. Há uma história de um pregador inglês, um grande pregador inglês, que, presta atenção, porque mais uma vez eu volto a dizer, a pior coisa, né, é a gente perder o tempo dentro da igreja, porque a Bíblia tem um conselho importante que diz assim, ó: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais; aquele que está sujo, suje-se ainda mais; aquele que está santo, santifique-se ainda mais; aquele que está sujo, que se suje ainda mais, porque não tem meio termo. Então, é uma das coisas mais importantes, e o que nós vamos falar hoje explica também o porquê muitas pessoas não podem tomar posse das promessas. E quais são as razões pelas quais elas não podem tomar posse das promessas? Uma delas eu disse. Esse grande pregador,
Um certo dia, fazendo uma visita para uma das suas ovelhas, pessoas que ele cuidava, ele percebeu que na casa dela havia vários quadros, várias molduras, e ele começou a olhar uma daquelas molduras, e de repente ele olhou uma que chamou a atenção, e ele viu que aquilo ali era algo muito importante, mas em função daquela senhora ser uma senhora muito simples, e também não saber ler, aquilo estava ali, e ele disse: a senhora sabia que isso aqui é um documento muito importante? Quem deu isso aqui para a senhora? Ela disse: eu trabalhei uns anos com um senhor muito rico, e ele, nos seus dias finais, nos finais da sua vida, ele me deu algumas coisas e me deu esse papel, e eu, como gostava muito dele, eu guardei com carinho e fiz essa moldura, está aqui pregado como lembrança. Mas a senhora sabia que esse é um testamento que ele deixou para a senhora? E a senhora é herdeira de uma fortuna em terras? Aliás, primeiro o testamento, depois foi saber que ela era herdeira de uma fortuna que aquele senhor havia deixado, mas ela, em função do seu despreparo, os anos passaram, ela já estava velha, muito doente, e acabou não podendo desfrutar daquela herança maravilhosa que havia sido deixado a ela. Amém? Pode acontecer as duas coisas. Muitas vezes, alguns não tomam posse em função da imaturidade, do despreparo, da falta de discernimento, como pode acontecer da pessoa, ele tem uma herança gloriosa deixada, e também por falta de conhecimento, muitas vezes no nosso caso, nós ouvimos, mas não levamos tão a sério, e os anos passam, e nós acabamos não tomando posse de uma vida gloriosa, extraordinária, de uma herança, de um testamento glorioso deixado pelo Senhor Jesus a todos nós. Essas duas situações acontecem continuamente, e nós precisamos refletir seriamente, porque muitas vezes nós olhamos todos os ensinamentos bíblicos, nós olhamos como uma religião. Religião, que religião? Estilo de vida. É um estilo de vida, é todos os ensinamentos do Senhor Jesus para que nós possamos viver, tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. E se não conhecermos, não tivermos discernimento, estamos como uma coisa, está aí, está lá como a Bíblia aberta na cabeceira, igual a mulher estava lá com a moldura na sua parede, está lá a sua Bíblia aberta na cabeceira da sua cama, está ali no seu criado, né? Está lá na sua estante, alguns até carregam para lá e para cá, mas cadê o cumprimento das promessas? Aonde está o desfrutar de tudo isso? 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, diga comigo, nos gerou de novo. Nos gerou de novo. Lembre-se que nós falamos agora recentemente que é necessário nascer de novo.
É necessário nascer de novo. Você sabia que as suas emoções revelam a sua fé? Você sabia que as suas emoções revelam o que está dentro de você? Você sabia que as suas emoções, elas mostram o que você crê? Ou o que você não crê? Pode prestar atenção que em função da falta da fé, da falta do crer, muitas vezes nós reagimos muito mal em cada situação. As nossas emoções é que mostram a qualidade da nossa fé, o que está dentro de nós, o que nós realmente cremos ou não cremos. Nos gerou, diga comigo, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Volta ali, por favor. Uma herança. Quando nós nascemos de novo, o que acontece muitas vezes dentro da igreja? Todas as promessas do Senhor, primeiro para o pecador é a promessa da remissão, é a promessa da purificação, do perdão. O novo nascimento, o nascido de novo, é que tem direito às promessas. O nascido de novo é que são herdeiros das promessas do Senhor. Por isso que nós precisamos estar muito atentos se nós estamos na igreja e a única coisa que mudou em nossas vidas é o fato de agora estamos frequentando uma igreja evangélica. Mas eu sou a mesma pessoa. A minha maneira de pensar é a mesma. As minhas atitudes são as mesmas. A minha fé é praticamente a mesma. Não mudou muita coisa. O meu estilo de vida não mudou. E esse é um problema sério. Para uma herança incorruptível, não se corrompe, incontaminável, não se contamina, e que se não pode murchar, como uma planta, uma plantação, guardada nos céus para vós. E lembrando que, quando Pedro disse assim ao Senhor: Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. O Senhor Jesus disse assim a Pedro: Pedro, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes tanto, já neste século e no século futuro, a vida eterna. Isso significa que já neste século, nesta terra, nesta vida, nós temos direitos maravilhosos, nós temos promessas maravilhosas, incorruptível, incontaminável e que não se murcha. Amém? Farei de você, Gênesis 12, 2, farei de você um grande povo. Diga comigo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão benditos. Volta ali, por favor. Nós somos herdeiros da promessa de Abraão, foi isso que lemos no início? Sim ou não? Nós somos herdeiros da promessa de Abraão, de tantas: farei de você um povo grande. Você não será pequeno, eu farei de você um povo grande, a partir de você, um povo grande, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome.
Como você sabe que essa promessa é tão forte, que todas as maiores chamadas religiões do mundo têm uma reverência muito grande por Abraão, reverencia Abraão. Todas, pode prestar atenção que todas. Tornarei o famoso o seu nome, diga comigo, e você será uma bênção. Quando sempre falamos de Abraão, o maior exemplo de Abraão foi a sua capacidade, mesmo em idade avançada, de mudar completamente a sua vida, de tomar uma atitude radical, zerar a sua vida e começar uma nova vida com Deus, atendendo o chamado do Senhor. Aos 75 anos de idade, ele parou e disse: não quero saber o que eu aprendi, não quero saber o que eu ouvi, não quero saber o que eu fui ensinado, não quero saber o que eu construí, eu quero saber que a partir de hoje, eu estou seguindo esse Deus. Deus o chamou, fez uma promessa gloriosa, ele creu naquela promessa, Deus o chamou para algo maior, algo muito maior, fez essa promessa a ele: farei de você um povo grande, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Diga comigo: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como estamos aqui, como estamos aqui hoje, e muitos por todo o mundo sendo abençoados através da fé desse homem, porque ele creu. Mas nós somos herdeiros. Foi um homem extremamente abençoado, um homem extremamente próspero, rico, por sinal, rico, muito rico, um homem que as enfermidades que houve na sua casa, o problema de saúde que a sua esposa teve, foi curado, um homem que foi honrado, altamente honrado, que as batalhas que travou, venceu todas, um homem extremamente abençoado por Deus, e nós somos herdeiros não só da promessa terrena, mas da promessa espiritual. Agora, faço essa pergunta e vou fazê-la no decorrer de toda a mensagem. Aonde você está? Você está no grupo, no primeiro grupo, o grupo de crianças, o grupo de pessoas que ainda se encontra, espiritualmente falando, como uma criança, sem maturidade, sem discernimento, do qual tem direitos, mas não pode tomar posse. Direito é uma coisa, posse é outra. Direito é uma coisa, posse é outra. Ou eu estou no grupo das pessoas que eu tenho esse testamento, mas eu não sei tomar posse dele. Está aí, é direito meu, mas eu não sei como tomar posse dele. E a vida vai passando, daqui a pouco chegam os anos que a gente já não tem como mais desfrutar de tantos benefícios, de tanta glória, de tanta honra, de tantas bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Amém. Gênesis 15, 7 e 8. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e pombinho. Quando diz no passado, no tempo da lei,
sempre um animal era substituto, tanto dos pecados como testemunha da aliança do Senhor para com o seu povo. Quando o Senhor disse isso, porque todo o Velho Testamento, Ele nos dirige para o Novo Testamento, nos prepara para o Novo Testamento. E esses 3 anos, eles representam para nós, até porque hoje nós não temos prática, nós não temos essa prática, a prática do sacrifício de animais, até porque o Senhor Jesus já foi o nosso sacrifício, e um único e vivo sacrifício, um sacrifício que já valeu por todos. Esse sacrifício, ele representa o sacrifício, os 3 anos do ministério do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus caminhou. O ministério do Senhor Jesus nessa terra perdurou por 3 anos, e após tudo que o Senhor fez e conquistou, e o sacrifício de cruz, nós somos herdeiros dessa grande promessa. Nós somos herdeiros do Senhor Jesus e de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós. Então, tudo isso, nós começamos fazendo a leitura que nós somos herdeiros de Abraão, mostra a aliança do Senhor com Abraão. Jesus é a aliança do Senhor conosco. O Senhor Jesus é o nosso sacrifício. O Senhor Jesus é o símbolo maior da aliança de Deus conosco e de tudo que Deus, Ele tem, quer e vai fazer em nossas vidas. Amém? Então vamos lá, vamos discorrendo aqui. Josué 1:3. Como prometia Moisés, repita comigo: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha que coisa linda. Como prometia Moisés, todo lugar que puserem os pés, eu darei a vocês. Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Jacó, Deus prometeu a Josué, Deus prometeu, e vem tudo isso se cumprindo, até chegar a nós, e aí, todo lugar que eu tenho pisado com a planta dos meus pés, eu tenho sido honrado, eu tenho sido cabeça. Todo lugar que eu tenho pisado com a planta dos meus pés. Posso fazer uma pergunta a você, sem que você se ofenda e seja lúcido? Reflita realmente, se de repente você, o único dia que você realmente é um homem de fé, e consegue viver e ouvir Deus falar com você, e você tem sua particularidade com Deus, é o dia que você vem na igreja, é o domingo, quando você vem domingo, é a segunda, quando você vem na segunda, é a quarta. Ou você realmente, você entendeu tudo isso e você tomou posse de tudo isso? Eu sou herdeiro de tudo isso, eu fui chamado para viver essa glória, eu fui chamado para ser cabeça, eu fui chamado para ser abençoado com aquelas promessas de Abraão, como Abraão foi abençoado, eu fui chamado para desfrutar de uma vida gloriosa. Não é sem lutas, é com lutas. Como reage, como são as suas emoções a cada situação que você enfrenta? Como eu tenho falado, ainda falamos essa semana, quando você é surpreendido com uma notícia ruim, qual é a primeira pessoa que você conta? Qual é a primeira pessoa que você consulta? Sua mãe? Seu pai? Seu marido? Sua esposa? Seus amigos? O médico? O advogado? Qual é a primeira pessoa que você para buscar e falar?
antes de falar com quem quer que seja. As nossas emoções revelam o que está dentro de nós. As nossas emoções revelam a nossa fé ou a ausência dela, o que cremos ou não cremos. Pode passar. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, Salmos 44:1. Ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Vou repetir: com a sua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Ou seja, Deus arrancava dos ímpios, dos pagões, arrancava e estabelecia o seu povo. Não era o seu povo que perdia, não era o seu povo que eram arrancados dos lugares, arrancados das terras, para que outros tomassem posse. Era os povos, as nações eram arrancadas para que o povo de Deus tomasse posse. Arruinastes os povos e fizestes prosperar, diga comigo, e fizestes prosperar os nossos antepassados. Diga comigo: não foi pela espada que conquistaram a terra, não foi pela espada, mas tiveram que pegar na espada. Ou seja, não foi a espada, não foi o exército, não foi a sua capacidade de luta, mas sim a bênção de Deus. Até porque, se Deus não abençoar, você pode ter recursos e mais recursos, você pode estar totalmente preparado. Se Deus não colocar as suas mãos, é o que eu disse ainda sexta-feira: se Deus não abençoar, medicamento não faz efeito na sua vida. Se Deus não abençoar, os melhores especialistas não podem te curar. Se Deus não abençoar, os melhores advogados não podem te dar vitória. Se Deus não te abençoar, os melhores consultores não podem fazer nada por você. Ninguém pode fazer nada por você se Deus não abençoar. Te abre portas e portas vão cair por terra. Dão oportunidades e oportunidades não vão dar em nada. Porque se Deus não abençoar, não é pela capacidade, não é pelos recursos que você tem, como nós estamos falando no decorrer da semana. Seja com pouco ou com muito, Deus dá vitória. Seja com pouco ou com muito, Deus dá o livramento. Só que muitas pessoas só ficam em cima daquela situação assim: eu não tive apoio, eu não tive recurso, eu não tive incentivo, eu não tive motivação, eu não tive quem me apoiasse, eu não tive herança, eu não tive quem me... Para com isso. Para e coloca a sua confiança em Deus, seja com pouco ou com muito. Seja com pouco ou com muito, sendo pequeno ou sendo grande. Na Bíblia, Deus escolheu os menores para fazer deles grandes. Deus pegou aqueles que eram insignificantes na época, aos olhos da sociedade, e fez deles grandes. Homens que confiaram, homens que creram, homens que colocaram a sua fé em Deus, por isso foram exaltados por Deus. Nem pela força, diga comigo, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Diga: não é pela força do meu braço que eu vou alcançar a vitória. Esqueça, não é. Se Deus não te abençoar, você não vai. Esquece. Se Deus não te abençoar, se Deus não colocar as mãos, você não vai. É o que a gente mais escuta: poxa vida, eu tenho preparação, eu tenho cursos, eu tenho curso superior, eu tenho 2 faculdades, 3 faculdades, 4 faculdades, eu falo 2 idiomas, 3 idiomas, e não vai. Se Deus não abençoar, não vai. Não há vitória se Deus não der. Foi pela mão direita e pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Não foi por causa da capacidade deles, mas foi pelo braço de Deus.
foi pela luz de Deus, a bênção de Deus. E é isso que, você sabe que, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós aqui mostramos a Deus o nosso total despreparo para coisas maiores. Às vezes Deus quer até realizar tudo isso. E daqui a pouco, quer ver? Deixa eu continuar aqui, eu já falo. És tu, meu rei e meu Deus. És tu, diga comigo, que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Diga comigo, contigo pomos em fuga os nossos adversários. Contigo pomos em fuga. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada, não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Não é o que você tem, não são os recursos que você tem. Muitas pessoas confiam nos recursos que têm, acha que é isso que concede a vitória. Como disse, é o diploma, é a preparação, é a estrutura que tem. Se a minha estrutura fosse assim, não. Seja com pouco ou com muito, Deus dá vitória, Deus dá o livramento. Deus é quem levanta o pequeno e exalta o necessitado e o coloca sentado em meio aos príncipes. É Deus, é isso. Esse é o tipo de oração que você tem que fazer, até porque muitas são as pessoas que, como nós temos visto na nossa caminhada e vimos aqui na história do povo de Israel, há pessoas que venceram antes de entrar na terra prometida, mas há pessoas que fracassaram antes de entrar na terra prometida, mas há pessoas que fracassaram dentro da terra prometida. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Pode passar. Êxodo 26, 20. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu tenho aparelhado. Você sabia, sempre que nós oramos assim, né? Sempre que temos um propósito, um projeto, um negócio, uma viagem, Senhor, envia o teu anjo na minha frente. Envia o teu anjo. Senhor, envia um anjo poderoso. Guarda, prepara tudo, Senhor. Prepara tudo. Desfaça toda armadilha. Desfaça toda seta maligna. Joga por terra toda a cilada do diabo, todo intento, todo projeto. Envia na frente, Senhor, o teu anjo. Porque muitas pessoas não fazem isso. E quando vão sozinha. Quando chega lá, o que era para ser a bênção já está um transtorno. O que era para dar tudo certo, deu tudo errado. Porque se o anjo do Senhor e os anjos que estão acampados ao nosso redor não estiver conosco, não vai dar em nada. Absolutamente nada. Amém, pessoal? Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, olha que coisa linda, repita isso aqui comigo. Então
serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Já parou para pensar? Inimigos dos teus inimigos. Quem se faz inimigo não está comprando uma briga com você, está comprando com Deus? Já parou para refletir? Quem se faz seu adversário não está se fazendo seu adversário, está fazendo adversário de Deus. É por isso que eu vou dar um aviso para os maus avisados. Uma coisa é você brigar, criar confusão com o ímpio. Outra coisa é você criar confusão com o homem de Deus. Uma coisa é você falar o que você quer do ímpio. Outra coisa é você falar o que você pensa, o que você quer de um homem de Deus. Muitos não se dão conta e não conhecem que é isso aqui que acontece. É isso aqui. Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Muitas pessoas, com as suas atitudes, eles acabam atraindo Deus contra si mesmo e como seu adversário. Por isso, como é bom a pessoa estar em Deus, como é bom a pessoa estar escondido em Deus, porque aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que se faz seu inimigo, está se fazendo inimigo de Deus, aquele que se faz seu adversário, está se fazendo adversário de Deus. É forte isso, não é? Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses. Diga comigo, não te inclinarás diante dos seus deuses. O que é um Deus lá fora hoje, gente? O que é um Deus lá fora hoje? Um deles. O que mais? Na verdade, tudo aquilo que assume o lugar de Deus na sua vida se torna como um Deus. Você passa a servir não a Deus, e sim servir aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Nós precisamos estar muito atentos, porque o estilo de vida do mundo não é o nosso. O estilo de vida do mundo não é o nosso. Nós somos servos adoradores do Senhor. O nosso estilo de vida é pautado na palavra do Senhor. A nossa forma de conduzir as escolhas que nós fazemos ou deixamos de fazer é pautado aqui, à luz da palavra. E é o que faz com que tudo dê certo e a proteção de Deus esteja sobre nós. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Diga comigo, nem farás conforme as suas obras. Não imita as obras deles, não. Não imita as obras deles. Não queira ser igual àqueles que têm se feito servos do pecado, servos do diabo. Antes os destruirá totalmente e quebrarás todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus. Diga comigo, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Servireis ao Senhor vosso Deus, e eu abençoarei o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de vocês as enfermidades.
Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, nós temos profetizado, nós temos parado 15 minutos todos os dias para fazer declarações poderosas, as declarações bíblicas daquilo que Deus tem para nós, profetizando o dobro de bênção, o dobro de prosperidade, o dobro de salário, o dobro de renda, o dobro de unção, o dobro de poder, o dobro de honra, o dobro de glória, profetizando que aqueles que não têm a sua casa própria terão a sua casa própria, aqueles que não têm o seu carro próprio terão o seu carro próprio, aqueles que não têm o seu negócio e ao mesmo o seu negócio terão o seu negócio. Nós estamos parando todos os dias para orar nesse sentido, profetizando as bênçãos do Senhor, profetizando como está aqui, que não haja um só enfermo no nosso meio, que não haja um necessitado no nosso meio, porque é promessa, é promessa, amém? E não tem aquele negócio, acho que não é para mim, não, a sua fé não alcançou isso ainda. E sabe por que muitas vezes a gente não chega a esse nível de fé? Porque o nosso relacionamento é bem raso, nós não temos nos aprofundado, muitos não têm se aprofundado, por isso que fica tudo tão distante, sem direção, sem visão do que fazer, como fazer. Abençoarei o vosso pão, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, materialmente falando, espiritualmente falando, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, quer dizer, não vai morrer antes da hora, não. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti. Diga comigo, isso aqui que eu quero que você preste atenção. Num só ano não os lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Diga comigo em voz alta: pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Eu quero que você grave essa palavra, diga comigo: pouco a pouco. A terra prometida não foi conquistada de uma vez, o Senhor foi dando pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, não só como uma proteção a eles, não só como uma proteção, mas também Deus estava, como diz em Deuteronômio 8, Deus estava observando, Deus estava observando cada um, para saber o que estava no coração de cada um, porque todo mundo gostaria de ser abençoado de uma vez, explodiu, mudou a vida. Não, as coisas vão acontecendo pouco a pouco, passo a passo. Por quê? Porque você já prestou atenção, quantas pessoas, e serve essa advertência para aqueles que estão ouvindo aqui agora, e leve essa advertência a outros que deveriam estar, mas não está. Você já prestou atenção que às vezes há pessoas que quando eles chegam, ele está com a vida péssima, a vida em ruínas, tudo mal, destruído, e aí Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, Deus começa a exaltar, promover, confiar coisas grandes, prosperar a pessoa. Daqui a pouco, nessa prosperidade, ele já não tem mais tempo para Deus. Nessa prosperidade que ele deveria servir ao Senhor, a cabeça muda, o espírito muda. Nessa prosperidade que Deus o abençoou, já muda o casamento,
a família. Já começa aquilo que era para ser uma bênção, a pessoa começa a transformar numa maldição. Aquilo que era para ser algo glorioso na vida da pessoa começa a ser convertido em uma grande maldição. Porque a maneira que a pessoa deveria conduzir a sua vida, quanto mais Deus nos abençoa, é para que nós melhor o servimos. Quanto mais Deus te abençoar, lembre-se de um versículo que diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será exigido. 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 Você quer muito? Então, e quanto mais Deus te abençoa, quanto mais Deus te honra, mais firme você tem que estar. Porque antes alguns não tinham o que perder, hoje têm o que perder. Eu já vi pessoas chegarem e o negócio, a prosperidade, a empresa, tomar o lugar de Deus e perder e não sobrar nada. Eu já vi pessoas chegar na igreja e depois de tão abençoado, só lazer, só festa, só carne, só diversão, casamento chegou ao fim. Eu já vi pessoas chegar na igreja e trocar de marido, trocar de esposa, dizer: não, agora eu estou abençoado, eu quero viver minha vida, eu preciso viver minha vida. E que vida? Não tem vida sem Jesus? Essa é a realidade. Às vezes a vida que muitos acham que vão viver, nem vive. Essa é a realidade. Aonde nós temos vida? Em Cristo. E nós estamos cheios de exemplos, vendo continuamente. E por que conosco vai ser diferente? A palavra é uma só, e ela é uma lei. Você quer muito? Então, saiba de uma coisa: Deus vai cobrar de você muito. Deus vai exigir de você muito. Ô bispo, mas tem um peso? Não. Pouco a pouco, eu os lançarei diante de ti. Sabe quem Deus está falando? Pouco a pouco eu vou tirando seus inimigos. Pouco a pouco eu vou desapossando aqueles que estão em cima do que é seu. Pouco a pouco, eu vou tirando. E estou te observando. Até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Deus não te deu empresa para ela tomar o lugar de Deus na tua vida e para ela ser o centro da tua vida. Repita novamente comigo: ordem que funciona. Repita comigo: primeiro a Deus, segundo a família, depois o trabalho. Altera essa ordem que ela não vai dar certo. Altera essa ordem que ela não vai dar certo. E tudo que você inverter e colocar no primeiro, que é o lugar de Deus, seja a família também, seja a vida financeira, começa a dar para trás, começa a dar errado. A ordem que dá certo: primeiro o Senhor. Até porque tudo que nós precisamos vem de Deus. A direção, a proteção, a visão, que o anjo do Senhor vá à nossa frente. Você pode ir. Eu preciso correr, que eu preciso fechar um grande negócio. Você vai sozinho. Você vai lá e não dá em nada. Subiu tanto e retrocede. Às vezes tem pessoas que falam assim: nossa, mas eu cresci tanto, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, mas e aí? O que aconteceu? Tem gente que conta para mim e diz assim: nossa, mas eu conquistei tanto, eu cresci tanto, e aí de repente passou tudo dar errado na minha vida. Eu pergunto assim: você ficou burro? Você perdeu a capacidade de raciocínio? Você perdeu a capacidade de negociar? Ele falou: não. Eu falei: então, o que aconteceu, será?
Porque você não se tornou uma pessoa sem discernimento, inimputável, que não tem condição de responder por você. O que aconteceu com você? Reflita. Será que você não está fora da bênção de Deus? Será que você não está fora da proteção? Se a proteção não estiver, entra o mal. Entrou o mal, acabou. E aí, fazer o quê? Amém, pessoal? E criou Deus, Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A verdade é que nós fomos criados para dominar e não ser dominado. Foi dado o poder a nós para o domínio e não dominar, e não ser dominado. Mas como é que nós vamos fazer isso se nós não estivermos realmente na bênção, na direção, fazendo uso dessa unção, desse poder, dessa autoridade que o Senhor nos deu? O que acontece é que boa parte das pessoas hoje estão dominadas pelos problemas, dominadas pelas circunstâncias, dominadas pelo mal, dominadas por enfermidades, dominadas por um espírito de destruição, de separação, dominados pelo espírito da miséria, quando na verdade foi dado o poder para dominar e não ser dominado. Mas sabe como muitos entendem isso? Inclusive aqui, quando eu estou falando, entendem que isso aqui que nós estamos falando hoje é uma religião. E isso aqui não é uma religião. A palavra de Deus não é uma religião. A palavra de Deus são os mandamentos do Senhor para nós, são o testamento do Senhor para nós, todo o direcionamento do que devemos fazer, o que não devemos fazer, como devemos conduzir a nossa vida, como não devemos conduzir a nossa vida. Amém, pessoal? Vocês têm prestado atenção que o mundo tem caminhado numa evolução gigantesca e nós estamos caminhando assim numa direção que, se Deus não tiver misericórdia do homem, o homem vai gemer pelos próximos anos. Você não prestou atenção nisso? Você não prestou atenção que as coisas têm caminhado e o homem tem, se não é a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus, e daqui para frente vai piorar as coisas? Você não tem prestado atenção que as coisas vêm caminhando numa evolução tão grande que o que era bom, a profissão que era boa, o ramo que era bom, a atividade que era boa, tudo isso está se tornando, o homem está se tornando desnecessário. O homem vem se tornando desnecessário. Você prestou atenção que nós, por que nós temos que viver isso, levar isso muito a sério? Porque eu já falei sobre isso, você já prestou atenção que você é totalmente monitorado, todos os seus passos são monitorados pelo seu celular, sabe onde você está, onde você vai, pelo GPS do seu carro, onde você está, você vai. Os televisores, já sabe, muitas das tecnologias de televisão, de computador, já estão prontos e preparados para saber o que acontece dentro da tua casa, mesmo desligado, mesmo desligado. Você sabia disso? Você sabia
que toda essa tecnologia que vem sendo implantada é para controle absoluto do homem. Ontem ainda eu escutava um médico fazer um comentário, e ele dizia o seguinte, que inclusive sobre eles, a profissão deles, pelos próximos anos, estará completamente ameaçada. Por que completamente ameaçada? Porque já há um computador, já há um programa, já há um sistema do qual futuramente ninguém precisa consultar um médico. Através, seja digital ou das informações que você passa e colhe ali, já te dá todo o diagnóstico que você tem, tudo aquilo que você... Já estão tentando criar órgãos humanos como se fosse feito por uma impressora, como se cria hoje um componente, uma peça automotiva, já estão desenvolvendo como se fosse, rapidamente. Entendeu? Eles estão falando que em breve esse celular que você tem já não será mais o celular que nós teremos. Já será totalmente acoplado, possivelmente, no seu corpo. O que você pensa, você faz, o equipamento será direcionado dessa forma. E tudo isso é bíblico, porque a Bíblia diz que o anticristo não há o que ele não soubesse, não há o que ele não saberia sobre nós, e não haveria lugar na face da terra que seria possível se esconder. E a gente vai entendendo isso agora. Antes a gente não entendia, como pode ser? Hoje a gente entende. Não é verdade? Você já viu nesses filmes, não precisa nem filme, direto aí, está todos os dias no jornal, você vê que os Estados Unidos monitora completamente o Iraque, monitora completamente o Irã, monitora completamente, quando eles querem soltar um míssil num lugar, eles já estão lá há muito tempo, acompanhando lá, sabendo tudo, vendo tudo, em momento real. Então, o mesmo, por isso que eu digo, muitos estão brincando com a fé e vai chegar, nós estamos vivendo princípios de dores. Princípio, ou nós vamos realmente estar escondidos em Deus, ou nós vamos gemer com o mundo. Porque nós queremos, quando chegar ao ponto do domínio total, nós não vamos estar aqui. E nessa conversa o médico falava, ele disse, é real, está tudo pronto, preparado. Ele fala que inclusive ele foi convidado para trabalhar já com esse sistema. Hoje a sua atividade é maravilhosa, amanhã ela é obsoleta, já não serve para mais nada. É ou não é? Sim ou não? Hoje muitos usamos a atividade aí, hoje já não precisa mais do profissional daquela área. Então, o que nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar escondidos em Deus, para que Deus, as promessas do Senhor para nós, elas são grandes, nós precisamos estar em Deus, escondidos em Deus, porque nós não estamos vivendo simplesmente, a nossa vida terrena, ela é curta e breve, ela é passageira. Mas viu o que eu disse, que o Senhor disse a Pedro? Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste século, e no século futuro a vida eterna. A vida eterna. Amém? Mas o monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Sabe o que é isso aqui? Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Mas no monte Sião haverá livramento e será santo. Santo é? Santo é? Separado, consagrado. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Olha que coisa linda. E os da casa de Jacó, os descendentes de Abraão, possuirão as suas herdades. Independente do que aconteça. Independente das batalhas, das guerras, das lutas. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Diga comigo, a justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé, a justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé. Se ele crê, é justo que ele receba. Se ele crê, é justo que ele viva. Se ele crê, a justiça que vem da fé. Amém? Fique em pé, por favor.